o governo militar se envolveu com um contatado. E esse contatado, que escrevia livros sobre discos voadores, que se dizia como o futuro imperador do mundo, que reescreveu a própria Bíblia, esse cara tinha um grupo de operativos que praticaram atos terroristas mesmo, explosões. E o Cione foi investigar. E quando o Cione chegava na cidade, ele era aberto. As pessoas sabiam, o prefeito confiava. E ligava, chamava, né? E, eles estão aí estudando, sabe? A coisa é séria. O que eu faço? Eu só isolo o local e espero o Cione chegar. Então, o Cione era como que uma instituição aberta. Ele tava com o OVNI vendo no radar e tendo contato visual também, sabe? E aí ele disse que o OVNI reagiu a um pensamento que ele teve, cara. Foram fotografados vários objetos. A olho nu pode ser um avião. Ela teve contato imediato terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele tá perseguindo o drone. Ela tá indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz teses, debates, mestrados, acadêmicos e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá de Taubaté, Eduardo Oliveira, o nosso acadêmico de Taubaté. Como estás? Mais um dia no paraíso. Eu queria entender por que é que não teve piadinha com a cidade. Porque eu estou coloquial e alinhado tal qual o nosso convidado. Coloquial? Mas esse era coloquial, era pra ter piadinha, pô. Não, eu estou educado, entendeu? Fino. Então você está formal. Eu também, formal, tal qual o nosso convidado. Como que o senhor pode estar coloquial e formal ao mesmo tempo? Então eu sou... mas também sou burro, né? Explique pra nós agora, então, o professor Pasquale de Taubaté, explique pra gente o que é coloquial. Soletrando coloquial. Aplicação em frase, não, brincadeira. O formal é o formal, o coloquial é o coloquial. Falei igual o Clóvis de Barros agora. Mas é que o coloquial é mais na brincadeira, mais informal, mais, entendeu? Aí formal Entendi. Não, formal é mais respeitoso, mais polido, mais educado, mais... Mas você pode ser coloquial e formal ao mesmo tempo. Você pode falar num tom de voz assim, pausado, contido e tal. Mas meter uma gíria no meio. Olá, senhor, como vai esse safado? Sabe? Dá pra ser. Você sabe que a gente até mencionou numa conversa entre a gente aqui agora, né? Citou de outros podcasts e tal, uma pessoa que eu acho que acaba sendo coloquial e formal ao mesmo tempo, se a gente pensar no tom de voz, é justamente o Léo do Paranormal FM. O Léo ele é coloquial e formal. Ele é os dois ao mesmo tempo. Ele consegue. Ele consegue, pô, parceiro. E ele é carioca. Ele tem esse talento. E ele consegue isso sendo carioca. Sim. Ele é carioca. Ele não fala porra na hora que ele tá fazendo as coisas, cara. É impossível. Isso eu discordo. É incrível. Abraço, Léo. O Léo tá devendo participar com a gente aqui. O Ribas veio, o Léo tem que vir aqui, parceiro. Pô, que isso? Não, tem que vir aqui. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. E lá, de Jabuticabal, Gustavo Cornaccione, o nosso filósofo. Filósofo. Hoje o meu português tá... Filósofo eu não sou. Filósofo talvez possa ser um filósofo. Eu estou filosofando.
Meu português hoje tá maravilhoso, cara. Olha, tá maravilhoso. Bom, meus caros ouvintes, hoje um episódio com mais um acadêmico. Habemos acadêmico. Habemos acadêmicos e, né, agora, seja bem-vindo aí o Papa Leão XIV, né, trouxemos na notícia no jornal Fofocas, né, a questão da morte do Papa e toda a conspiração que veio com ele, com essa morte, e agora nós habemos, né, nós habemos Papa Leão XIV, um Papa americano, meus caros. O Papa não é K-pop, mas é pop, hein? É americano e é pop. Vamos ver o que vai acontecer disso. Várias conspirações já surgiram. Vamos ver o que vai vir daí pra frente. Mas o nosso convidado de hoje é acadêmico. Só uma pergunta. Se ele é o Leão 14, quer dizer que teve 13 leões antes. Sim. É isso? Tiveram 13 leões. O coletivo de leão é Alcateia? Leões. É Alcateia. Tá bom, então... Alcateia? Não, só isso. Eu queria saber. Ah, tá bom. Tá bom. Muito bom. É isso aí. Então, meus caros, o convidado de hoje é mais um acadêmico, naquele caminho que a gente gosta de fazer, né? De trazer um acadêmico com uma tese, para vocês conhecerem. É alguém que não é da bolha ufológica. Então esperamos que vocês curtam esse episódio. Mas antes de nós iniciarmos, dar as boas-vindas aos nossos apoiadores que chegaram na semana anterior ao episódio do Fofocas. Eles chegaram antes da gente lançar, só que não deu tempo de incluir o apoio deles, né? De que eles tinham nos apoiado já no Fofocas, porque a gente já tava com tudo prontinho e tal. Não teve como, mas chegaram na semana, mantendo ali a nossa tradição, né, de mais de 4 semanas aí, sempre um apoiador chegando, chegaram 2, chegou falando de papa, falando de papado, foi uma... de apóstolos. Foi uma chegada apostólica, né? A apostólica, chegou Mateus e Paulo, olha aí, que maravilha. Coincidência. Chegaram abençoando o nosso grupo de apoiadores com os seus apoios, sejam bem-vindos, meus caros, ao nosso grupo de apoiadores. Vocês já perceberam a loucura que é o nosso grupo. O Matheus, que foi engraçado que o Matheus, ele conheceu o nosso podcast um dia e virou apoiador no outro, né? Por mais apoiadores assim. Aí, ó, tá vendo? Já gostou da gente de imediato. Já vou apoiar esses caras aqui já. É porque ele não ouviu muito, já tá né? com a gente. Eu ia falar isso pra ele. Você já ouviu o episódio da China? Acho que ele não ouviu ainda. Pra ele ficar pé da vida com a gente ainda. Mas é isso, meus caros. Vamos então ao nosso episódio com o nosso querido João Francisco Schramm. Ajude-nos a alcançar mais pessoas. Curta, comente e compartilhe para que ainda mais contatados e contatadas conheçam o Contato Podcast. Muito bem, meus caros ouvintes, vamos então começar esse papo com mais um convidado acadêmico que nós gostamos de trazer esse pessoal para bater um papo aqui com a gente. E esse mais um acadêmico que Carlos Alberto Machado nos providenciou esse contato, porque o homem é difícil de encontrar, hein, gente? Mas a tese é fresquinha. E é mais um que teve a oportunidade de ter ali Carlos Alberto Machado na sua bancada. E como nós já fizemos com outros acadêmicos, e mostrando cada vez mais para vocês que existe, sim, muito conteúdo acadêmico referente à ufologia, ao contrário do que muito a gente pensava. Existem, sim, pessoas da ciência... e de várias outras ciências, né, de vários outros estudos, olhando para a ufologia. Então, sem mais delongas, eu trago para vocês
João Francisco Chiran. É assim que pronuncia, meu caro João? Positivo, Chiran. Chiran. Muito bem, seja bem-vindo ao podcast O Contato e muito obrigado por aceitar o nosso convite. De nada, é um prazer estar aqui. João, já aproveitando para a gente começar o nosso papo, na maioria dos podcasts o pessoal faz aquela apresentação, o que o cara é, o que a pessoa fez e tal. Eu gosto de ter a apresentação do nosso próprio convidado, porque ele sabe o que ele fez e qual é o currículo dele, né? Quem melhor do que fazer a apresentação do currículo da pessoa do que ele próprio, né? Então eu gostaria que antes da gente entrar na parte ali do nosso assunto, que você se apresentasse. Na minha graduação em antropologia, eu estudei os OVNIs pelo discurso das Forças Armadas, da Força Aérea, e estabeleci ali uma ideia de contato com um outro, uma alteridade, aquilo que os antropólogos fazem, mas com outro alienígena. Que outro é esse? E beleza, a partir daí eu publiquei a minha monografia e iniciei, digamos, a minha carreira acadêmica neste tema. Só que a minha vida estava assim, sem um rumo definido, eu não tinha muito o que trabalhar numa pós-graduação a não ser este tema. Era a melhor carta que eu tinha. Eu não estava muito à vontade ainda, sabe? A resistência era grande, continuar naquele departamento não estava muito fácil para mim. Aí eu saí do tema durante uns 2, 3 anos. Fui dar aula no ensino médio. E daí eu senti a vontade de voltar, mas não mais na antropologia, na história agora. Na história eu encontrei um campo melhor para trabalhar com fontes oficiais. Na antropologia eu teria que seguir uma outra linha. Naquela época, né, eu acreditava que teria que seguir uma outra linha. E na história eu acabei me sentindo mais à vontade para continuar estudando esse tema, essa perspectiva militar dos OVNIs. E aí eu entrei, de fato, no mestrado em História e publiquei em 2016 uma pesquisa bem focada no âmbito militar, digamos assim, a visão política de Estado que o Brasil teve, citando alguns exemplos, assim, o Cioane, quando o Estado resolveu estudar os OVNIs diretamente, lá em 1968, e também aqueles casos mais impactantes que envolveu a Força Aérea, os casos que envolveram a Força Aérea, né? No caso, a Operação Prato, de 77, e a missão de interceptação de maio de 1968, ou 86, isso, 1986. E aí eu explorei esses casos. Só que, em relação à minha pesquisa de graduação na antropologia, digamos assim que eu tinha horizontes maiores, né? Eu tinha uma abordagem mais holística, poderia dizer assim. Eu tratava o tema de uma forma mais ampla, apesar da pesquisa ser pequena. No meu mestrado, eu me fortaleci numa perspectiva muito militar da coisa, os desafios de segurança nacional, que envolve a defesa do espaço aéreo e que envolvem OVNIs também. Os OVNIs vistos por aqueles que defendem os céus. Então, os OVNIs no contexto da guerra aérea. E aí eu sugeri algumas hipóteses, por exemplo, que na Operação Prato as pessoas estavam sendo atacadas ali, né? E naquele ambiente poderia estar sendo ali testadas novas tecnologias, tanto humanas quanto não humanas, entende? Então o contexto de guerra foi enfatizado e os OVNIs foram vistos como um vetor de guerra, um vetor que tem um potencial bélico inigualável. Ele é selvagem, ele não se captura um OVNI com facilidade. E se alguém já o capturou, se alguma nação assim o fez, duvido que algum dia nós saibamos disso, entende? Isso, obviamente, é um segredo militar. Então, eu trabalhei nessa perspectiva, segredos militares e por aí vai. No entanto, diferentemente da graduação, que eu estava meio perdido, aqui no mestrado eu já estava com uma posição mais bem situada. E a minha passagem para o doutorado foi muito natural, foi muito tranquila, digamos assim. Só que eu fiquei com aquela, assim, cara, algumas pessoas leram a dissertação e falaram, João, na graduação você foi mais longe, cara, olha que paradoxo. E aí no doutorado eu quis fazer algo realmente mais interessante ainda, não só a perspectiva militar. Sim, ela é
A estrutura é a melhor? É o fundo OVNI? É a Força Aérea? Sim, mas não só isso. Isso pode ser uma estrutura. Ao lado disso, eu posso fazer um estudo cronológico e apresentar também as principais teses do campo, no caso do campo da ufologia. Aqueles que discutem hipóteses. Digamos, qual é o estado da arte, da discussão teórica presente no campo da ufologia. De forma cronológica também. E por que não estudar casos também que envolvem a política nacional, como ocorreu em 1968, na década de 60, enfim. O governo militar se envolveu com um contatado. E esse contatado, que escrevia livros sobre discos voadores, que se dizia como o futuro imperador do mundo, que reescreveu a própria Bíblia, esse cara tinha um grupo de operativos que praticaram atos terroristas mesmo, explosões e coisas do gênero. Isso foi nos anos 60. Isso para legitimar, digamos assim, o endurecimento do regime perante a opinião pública. Culpabilizando os comunistas, o governo agora tem um motivo de endurecer mais o regime, o que de fato houve. Então, na tese, eu discuto este caso, o caso de Aladino Félix, que ocorre em 68. Digamos assim que é uma história paralela dessa história dos OVNIs. Queira ou não, ela envolve ufologia, né? Envolve a ufologia. Mas é uma história central da história política do Brasil, que envolve o manejo da opinião pública por meio de ataques de falsa bandeira. Isso é clássico, né, na ciência política, digamos assim. Mas voltando à tese. Então, a minha pesquisa mais atual, a tese, finalizar a minha apresentação aqui, ela, digamos assim, ela traz aquelas amplas fronteiras que eu trabalhei na graduação, digamos assim, e também traz esse amadurecimento de reflexões de anos, sabe? Muitos anos mesmo. E bem, enfim, eu não vou resumir a tese aqui, né, senhores? Ah, sim, com certeza. Eu imagino que nós iremos discutir vários temas. Exatamente. Vamos focar nessas questões todas. Mas, resumidamente, bem, o que eu posso afirmar é... Não, eu não vou falar sobre a tese agora. Você pediu uma apresentação. Eu lhe dei a sua apresentação. Pronto. Muito bom, muito bom. Publicou 3 pesquisas sobre o tema. É isso aí, perfeito. Pronto. Então tá aí pro pessoal saber quem é o João. O João publicou 3 pesquisas sobre o tema, de doutorado, 3 dissertações, né, teses aí, que estão disponíveis em sites e no site da UNB, que nós vamos deixar o link, tá? Nós vamos deixar o link do perfil do João no Instagram, também no nosso Spotify, e vocês vão ter acesso a todos os trabalhos do João, inclusive esses que são voltados à ufologia e também os que não são voltados à ufologia, tá? João, só para tirar uma dúvida aqui, você é de onde? Brasília. Distrito Federal. Brasília mesmo. E Brasília mesmo. Então, o homem tá ali coladinho no coração do Brasil mesmo. Então vamos lá, vamos começar o nosso papo referente à sua dissertação. Nossa primeira pergunta, você teoricamente já respondeu também, que seria o que te motivou a iniciar nessa questão desses estudos. Uma pergunta que não tem relação com as suas teses. Essa pergunta a gente faz para todo mundo também, porque a pessoa está aqui falando de ufologia, as pessoas querem saber. Você já teve alguma experiência, João, com o fenômeno? Já. Avistamento? Não, mas sim, mas nada que me viesse a trazer ao tema, entende? Ah, entendi. Não foi o tema no fórum, não. Ah, legal. Entendi. Tanto que esse caso mais recente, eu estava em companhia de uma pessoa e a gente viu algo no céu, esse algo no céu brilhava, né? Parecia um pequeno cometa, mas também parecia um avião, sabe? Ele tinha uma trajetória assim aqui embaixo, né? Não era tão alta. Só que ele veio e evoluiu e desapareceu. E era bem interessante, porque tinha algo a ver com a nossa conversa ali, legal. Sabe? Parece que chama, né? Foi alguma coisa, assim, bem positiva, assim, no sentido de, sei lá, se foi um OVNI. Aquilo ali não era um OVNI, entende? Parecia só uma luz no céu. Mas, querendo ou não, os OVNIs também têm essa característica, né? De serem dissolúveis, né? Por vontade própria, digamos assim. Eles reagem, eles somem, né? Os OVNIs não são só máquinas. E aí que a minha pesquisa me levou a isso. Os OVNIs, eles
imaginá-los vindo só de outros planetas é muito simplório para aquilo que eles fazem, entende? Então eles sugerem origens outras que podem estar aqui ao lado, entende? Imagina o que diante disso? Outras dimensões, outras realidades, outros domínios paralelos, né? Dimensões, essa é a palavra, né? E aí a coisa fica bem mais estranha, porque, veja bem, tá, se eles vêm de outras dimensões, pô, a gente tá vivendo num mundo cheio de dimensões, cara. E aí? Isso não é só uma hipótese, entende? Envolve tecnologias que transitam entre dimensões que a gente nem tá consciente que existem, entende? E quem é que tá consciente dessas dimensões? A ciência mesmo, ciência natural, as exatas, eles têm algumas teorias que eu nem ouso querer dominar, mas pelo valor de face, assim, né, as cordas, outras teorias absurdas, assim, que podem sugerir outras dimensões, no caso, né? E, então, nisso a gente está tateando enquanto ciência, mas enquanto, digamos, essa experiência humana, os pesquisadores da área acabam ligando este tema à parapsicologia, ao xamanismo, ao uso de plantas de poder, extraterrestre como entidades inorgânicas, espirituais. Então a coisa vai ficando muito mais estranha, sabe? Difícil de lidar, porque há vários preconceitos em relação a esse tema. Não só dos OVNIs, né? Mas esse tema dos espíritos, não há nem conceitos claros, entende? A gente está tateando, digamos assim. E neste campo, as experiências são muito individuais. E aí, quando as pessoas envolvem as suas experiências individuais com a pesquisa científica, você tem uma bagunça, a bagunça que é a ufologia hoje. Esse campo esotérico, digamos assim, as pessoas que dizem ter contatos, né, as pessoas que querem encontrar extraterrestres meditando, atrair OVNIs meditando, entende? Como eu te falei, as pessoas estão tateando neste domínio que são as dimensões, né? E aí você tem todo um esquema diferente, porque não é só uma hipótese, não é só um diálogo entre a hipótese extraterrestre e a hipótese multidimensional. A hipótese multidimensional, ela engloba a extraterrestre e ela envolve o ser. Não é só uma ideia de várias dimensões. É o ser também que está em várias dimensões. E aí na minha tese eu descobri, caramba, realmente isso é animismo. O animismo digamos assim, é um conceito antropológico bem antigo, digamos assim, começo do século XX. Os antropólogos já falavam de sociedades animistas. E que sociedades são essas? São aquelas que conferem o espírito, a alma e a cultura a vários seres, não só o ser humano, né? A entidades todas e tudo que existe praticamente, inclusive as estrelas, né? Mas espíritos das florestas, os animais, as plantas, eles... Nesse esquema, eles também sonham, né? Eles têm uma vida espiritual e eles podem conversar com as pessoas à sua maneira. E o que eu vi na minha tese é que a ufologia, ao discutir múltiplas dimensões, sendo elas a origem dos OVNIs, ela está caminhando rumo ao animismo, entende? Porque o animismo, ele discute justamente... Ele discute, né? O animismo ele digamos, uma vivência, né? É um estado do ser. Então, o animismo, ele supõe múltiplas dimensões, múltiplas naturezas e uma cultura universal. E isso em contraste com aquilo que a gente vive hoje, que seria o naturalismo, mais uma vez uma discussão antropológica, filosófica, mas deixando ela bem clara, o que é o naturalismo? É o que a ciência olha, a gente vive numa natureza única, que vai do Big Bang até os confins do universo. E essa natureza, no caso do planeta Terra e da espécie humana, você tem múltiplas culturas que interpretam essa mesma natureza, que são os povos, né, históricos e presentes, cada um à sua maneira interpreta uma mesma natureza. E aí a cultura é um atributo exclusivamente humano. A gente está acostumado com isso. Isso está no nosso coração, no nosso dia a dia. A gente vê isso no mundo, né? No entanto, há doses de animismo em toda pessoa que incorpora um espírito na Umbanda. Os próprios espíritas lidam também com entidades não humanas que carregam cultura. Então, o que eu quero dizer? Há vários animismos por aí, no entanto, o que impera aqui entre nós é o naturalismo.
e é a hipótese extraterrestre, que não está errada. O raciocínio é muito lógico. Caramba, se essa tecnologia não é de nenhum de nós, só pode ser de uma outra humanidade qualquer que está por aqui, está por aqui por algum motivo, né? É uma hipótese bastante racional. No entanto, esta hipótese, por mais absurda que seja, perante, né, o paradigma científico atual, os paradigmas atuais, perante também os dados da ufologia, da dita pesquisa de campo sobre os OVNIs, eles são absurdos demais até para esta hipótese, entende? Então, por exemplo, mudando um pouco de assunto, quando alguém na internet, num comentário qualquer de um vídeo, faz a seguinte alegação: não faz sentido ser extraterrestre, porque por que eles iam perder tempo aqui mutilando animal ou fazendo zigue-zague no céu para enganar as pessoas e brincar com elas? Né? É uma situação ridícula isso. E claro, é uma situação ridícula se você imaginar que eles estão fazendo uma viagem espacial, que eles estão aqui visitando, que eles por acaso chegaram aqui agora, se eles... Entende? Mas qualquer um que realmente começa a refletir sobre esse tema já se depara com uma primeira constatação. Se eles estão aqui hoje, cara, eles estão aqui há muito tempo. Não faz sentido terem chegado agora, entende? E mais uma vez, o absurdo dessas situações, por exemplo, de um alienígena vir e pedir uma água, ou de um humanoide vir e pedir uma marmita, há relatos, né, de situações que não fazem sentido nenhum, tendo em vista essa hipótese, né, extraterrestre. Qual seria o sentido de uma civilização vir aqui e fazer coisas tão absurdas? Até quando a gente gravou esse episódio onde a gente trouxe esse documento da Marinha, né, falando do ET, né, que a gente trouxe no nosso jornal Fofocas, foi o nosso episódio 80, para quem não ouviu, e a gente trouxe esse caso, né, e a gente estava contando em off aqui, contando para o João não tinha conhecimento dele, e a gente discutiu isso também, João, de que é o tipo de coisa que acontece em alguns relatos e que faz a gente se perguntar, falar, cara, esse é o tipo de coisa que faz a gente refletir se de fato a gente está falando de extraterrestre ou interdimensional. Por que uma raça ia vir viajando de quilômetros de, né, distância daqui para vir aqui pegar a marmita do cara e ameaçar ele, né? Coisas banais você faz na sua cidade, né? Exato, exatamente. Eu não vou pra Paris pra assistir um jogo do São Paulo pela TV, né? Isso eu faço na minha casa. Resumindo, né? Ô, João, uma pergunta entrando no assunto da tese em si. Quando que, na tese a respeito da FAB, a relação da FAB com os OVNIs, né? Quando que começa, historicamente, o interesse da FAB por esse assunto, pelos OVNIs? Olha, Gustavo, eu imagino que foi o seguinte. Os discos voadores, já em 1947, começaram a aparecer na imprensa brasileira. E caramba, 1947, final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ali no seu auge, os aliados, né, o mundo, a guerra tinha acabado. Uma nova ordem mundial acabou de se impor e se estabelecer como um status quo. O mundo em transformação. As forças aéreas, né, ali começaram a surgiram na Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a FAB surgiu na época do disco voador, entende? A FAB surgiu no seio da Segunda Guerra Mundial. E o primeiro relato de disco voador que a gente tem na imprensa ocorreu numa onda de outros relatos que ocorreram em 1947 nos Estados Unidos. Então, obviamente, né, por extensão, a gente pode acreditar que os oficiais da FAB começaram olha, tem alguma coisa aí, porque os oficiais lá dos Estados Unidos estão falando também, estão investigando, estão indo atrás. A imprensa já narrava isso. E já nos anos 50 começaram a vir os primeiros livros também. E não só livros, publicações oficiais, mais tarde, né, do Estado mesmo, ou de pessoas que trabalharam em programas estatais, governamentais, de pesquisa sobre
UFOs, né, os discos voadores, pela pesquisa militar, pelo envolvimento oficial do Estado, eles ganharam um novo nome, né, lá nos Estados Unidos, UFO. No Brasil, a gente adaptou facilmente também como OVNI, o objeto voador não identificado. E aí, o que ocorre? A princípio, os militares brasileiros, eles começaram reagindo à imprensa. Os casos de 1952, da Barra da Tijuca, do disco voador da Barra da Tijuca, que ganhou a imprensa, porque até então os discos só apareciam em pequenas notas, sabe? Essas pequenas notas de notícias internacionais que vêm, os discos foram vistos de novo em algum país da América Latina. Os discos foram vistos de novo nos Estados Unidos. Era só isso. De repente, os discos apareceram no Rio de Janeiro. E por coincidência e sorte, haviam 2 repórteres ali com câmeras fotográficas. Eles tiraram foto. E aí essas fotos, cara, ganharam o Brasil, ganharam a imprensa. E aí você tem o primeiro caso mesmo, o primeiro interesse nacional sobre o tema, que é o caso da Barra da Tijuca, de 1952, e que depois foi constatado como uma fraude, entende? Foi uma notícia falsa. Os caras ganharam grana, venderam muitos exemplares de jornal, eles criaram o disco voador. Na época, o disco voador, ele não tinha o sentido pejorativo que há hoje, ele tinha um sentido de algo chique, algo meio até sofisticado. Havia as teses que haviam na época, essas teses admitiam igualmente a ideia de marcianos, extraterrestres, ou um armamento russo, né? Não havia só o império de uma hipótese como a extraterrestre. Hoje, as pessoas falam de disco voador e imaginam, antes de tudo, uma nave espacial não humana. Mas naquela época tinha a pressão, a questão militar era proeminente, entende? Ela também estava ali disputando como uma hipótese. Então o disco voador ele não era tão mal visto como é hoje. Não tanto pela ciência, digamos assim. E aí qual foi o envolvimento da FAB em relação a este caso? Os oficiais da FAB foram investigar, assim, a demanda pública, né? Pediu que eles investigassem aquelas fotos e os seus negativos, e eles não encontraram nenhum erro, nenhum truque de manipulação. E isso consta. Essas fotos, digamos assim, esse estudo que eles fizeram, ou parte desse estudo, né, se encontra no Fundo OVNI na década de 50. São os primeiros documentos do Fundo OVNI de pesquisa estatal mesmo. E foi feito por oficiais que já se interessavam pelo tema na época, entende? Esse pessoal já estava dando suas palestras, geralmente um pessoal ligado a leituras outras, né, de coisas do mundo esotérico, espiritual, pessoas conhecidas, digamos, por esses interesses. E daí, então, a FAB, a Força Aérea, né, se envolveu primeiramente numa notícia falsa e foi ludibriada. Assim, os seus oficiais que analisaram o caso, eles não encontraram o erro que mais tarde foi até admitido por membros que participaram ali das equipes, acabaram admitindo mesmo que aquilo ali foi criado. E outros ufólogos, décadas depois, ufólogos oriundos das ciências naturais, pessoas que são técnicos, né, em suas áreas, peritos, analisaram as fotos e encontraram ali os erros de sombra, sabe? Então, assim, tem gente mais qualificada que o pessoal da FAB, gente mais qualificada mesmo. Analisou com cuidado e, a fraude veio à tona décadas depois. Isso dá um estudo, viu? O que eu quero dizer é que durante décadas, esse caso trouxe muita gente para a ufologia. Essas fotos foram consideradas verídicas durante décadas, né? Havia um debate, obviamente, mas ele não era assim conclusivo como é hoje, né? Havia 2 opiniões. Aí, assim, os militares começaram de forma reativa mesmo, mas depois não foi nem o pessoal da FAB, olha que curioso. Isso na década de 50, em 57, a gente já tem a Marinha. A Marinha estava lá com um navio, nesse ano geofísico, levando suprimentos para a ilha,
E já haviam relatórios ali que a tripulação na ilha estava vendo coisa. Estavam vendo disco, estavam vendo luzes, enfim. Depois o próprio capitão deste navio viu também alguma coisa que ele não soube confirmar muito bem, mas outras pessoas que viram ao lado dele disseram que era prateado, era realmente um disco, não era uma gaivota, como ele queria sugerir. Mas, enfim, voltando ao caso, nesta visita do navio, havia ali um fotógrafo contratado para tirar fotos subaquáticas, um fotógrafo já bem experiente, um perito na área dele, e esse fotógrafo estava lá a serviço da Marinha para tirar as fotos, enfim, da expedição. As fotos subaquáticas, né? E daí que no último dia na volta, quando esse fotógrafo estava saindo da água, há essa história que havia um rumor, e as pessoas estavam no navio observando um OVNI, né, um disco voador, e ele ali conseguiu tirar 4 fotos desse disco voador. E já ali no navio ele foi fazer digamos assim, a revelação, não é isso? E parece que não deu muito certo, e depois ele foi para o continente na volta e ele fez a revelação. E ele trouxe para a imprensa essas fotos. Ou melhor, antes da imprensa publicar essas fotos passaram na mão do presidente, Juscelino Kubitschek. E o presidente autorizou, digamos assim, libere isso aí tranquilamente. E os jornais exploraram bastante essa foto. Bem, eu estou aqui perdendo vários detalhes de uma história que envolveu o Brasil inteiro, assim, a imprensa, assim, centenas, cara, eu contei, dezenas e dezenas, que dá até uma centena de matérias da época sobre o caso em si. E aí você tem o envolvimento da Marinha. A Marinha deu uma chancela opaca, olha, a gente fez os negativos, a gente, digamos assim, a gente analisou o material das fotos, né, os negativos, a gente analisou as fotos também e os negativos, não encontramos nada, mas ao mesmo tempo a gente também não tem certeza, o processo original não foi feito por nós, e aí mais tarde também foi visto que esse cara já tinha feito outros trabalhos de manipulação também, ele já tinha ganhado dinheiro com manipulações de tesouros perdidos, de navios afundados, ele ganhava dinheiro com fotos que ele manipulava. E há relatos também de parentes e tal que, digamos que, sugerem que ele uma vez confessou para um ou para outro. Por outro lado, vários outros órgãos pesquisaram essas fotos também. E um ou outro apontou uma inconsistência. Eu não vou aqui discutir o caso, entendeu? Mas responder a sua pergunta, Gustavo. E o caso eu discuto muito bem na tese, né? No capítulo 4. Muito bem. Mas o envolvimento nesse caso não foi da Força Aérea, foi da Marinha. A Marinha, ela é a protagonista deste caso, e aí segue, já nos anos 60, 70, 80, você mal tem a Marinha. Esse caso que vocês relataram no Rio Grande do Sul é de que década? De quando isso? 99, se não me engano. É recente, hein? Que É legal. bem recente. Inclusive o militar que relata o caso, ele não tá mais no Brasil. A história ela é um pouco engraçada também, além, né, dos pontos principais dela, que já é engraçado em si. Ele era um militar, ele era um sargento tenor, coronel tenor, não lembro. E até a gente acabou citando, porque o Rony, até o momento, né, do que a gente tá gravando aqui, o Rony é o cara que tá indo atrás desse caso, e ele entrou em contato, ele tá tentando contato com esse militar, porque ele mora na República Dominicana. Ah, sim. E ele, né, não tem falado mais do caso, mas tem entrevista dele com o Jô Soares, pra você ter uma ideia. Só que sobre a história dele como ser um militar tenor, né, ser um sargento tenor. Ele queria seguir carreira de tenor e tal. E ele acabou saindo da vida militar aqui no Brasil, foi para a República Dominicana, e lá ele trabalha no bombeiro. Ele parece que general, coronel do corpo de bombeiro lá na República Dominicana.
Mas é um caso muito recente. É um caso bem recente mesmo. Então, a foto do documento dele é uma foto como se fosse foto digital. Não é foto mal tirada, sabe? Sim, pô, uma foto 99, muito bem né? tirada. 99, É uma foto muito bem tirada. O cara tá vivaço ainda. O pessoal que ele não estava sozinho, né? No evento, eu imagino. Ou estava? Ah, não. Não. Ele relata que ele... Mas a única testemunha foi ele, né? Mas No teve gente que ficou contexto da paralisada, teve gente que ficou paralisado na história e é bem interessante. A gente te manda depois. Pô, legal, cara, porque assim... É um caso bem interessante mesmo. Pô, isso demonstra que a pesquisa de campo, ela é inesgotável. Entende? Eu dou o maior mérito para quem faz essa pesquisa de campo. Eu não fiz isso. Eu peguei o que já existe, né? Fontes primárias que já existem. Mas eu não fui a campo, entende? Eu não entrevistei ninguém assim. Eu entrevistei pessoas, mas... É diferente, né? É diferente, entende? Então, assim, diferente. o pessoal que vai atrás desses documentos, o pessoal que consegue essas coisas, que entrevista esse pessoal, que caramba, vai lá, eu dou maior valor, viu? As camisetas mais estilosas de Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. Inclusive, até aproveitando e a gente já emendando, que é uma das partes do nosso assunto aqui, a gente fez um episódio sobre o Cioane. Por que eu me veio até a questão do Cioane, que também está na sua tese? A gente fez um episódio referente ao Cioane e conhecemos pessoas que falam sobre isso, né? Trazem bastante conteúdo sobre o Cioane. Nesse mesmo episódio que nós gravamos sobre esse caso lá do Rio Grande do Sul, a gente acabou apresentando a história de um outro militar, que a entrevista dele é de agora, é desse ano, é o Ajax, eu não vou me recordar agora o sobrenome dele, mas ele era coronel da aeronáutica. Coronel da aeronáutica, é Ajax alguma coisa. Ele cita, ele não tinha conhecimento, ele não é um cara envolvido, ele conta uma história de avistamento, e aí ele vem com o nome de Major Zani, né? Zani de Mello. Sim, o Zani. E ele não conhecia, né? Ele não tinha o conhecimento do que foi o Cioane, né? E o Cioane, ele é uma peça-chave aí na sua tese, né? Como que foi essa... Pelo que ele fala no relato dele, no relato que ele conta, né? Indicaram ele para falar com o Zani de Mello, que era um cara que se interessava por disco voador. Era o que ele sabia. Ele não tinha noção do Cioane e tal. Indicaram para ele, fala com esse cara aqui e tal. Sim, então. Então, olha, o Cioane, na época que ele atuou no Brasil, ali em São Paulo, especialmente em São Paulo, estavam a ocorrer ali na região de Lorena, aquelas cidades. Vários casos, entende? Vários. Inclusive esse de uma senhora que trabalhava num hospital psiquiátrico e acho que de madrugada, não sei, ela escutou um barulho e foi lá ver, achou que era algum interno perdido e ela ficou assim assustada. Era uma moça que balbuciou alguma palavra, mas deu a entender que queria água. E a cidade lá é conhecida por ter uma água que cura, uma água especial, né, que tem elementos, minerais especiais, enfim, uma água especial da cidade, é famosa por isso. E aí ela foi lá, serviu a mulher e achando estranha a situação, não entendendo direito, a mulher foi pro pátio. É o caso da Maria Sintra, né? Positivo. Então, o Major Zani, enfim, a Maria Sintra, ela foi lá pro pátio e lá ela viu a mulher entrar no disco, numa nave, parecia um ovo, uma coisa assim, e a coisa sumiu, né? Ela ficou muito assustada, chamou todo mundo, acordou e todo mundo foi lá ver o que estava acontecendo. Ela narrou essa história várias vezes, a imprensa veio, fizeram a chacota dela, ela deu entrevista, foi desagradável para ela essa experiência.
Mas foi um tema público, né? Foi discutido, o Brasil ficou sabendo do caso, e o Cione foi investigar. E quando o Cione chegava na cidade, ele era aberto. As pessoas sabiam, o prefeito confiava e ligava, chamava, né? E pô, eles estão aí estudando, sabe? A coisa é séria. O que eu faço? Eu só isolo o local e espero o Cione chegar. Então, o Cione era como que uma instituição aberta. Isso é bonito. Não há isso hoje em dia. Você tem o relatório de tráfego hotel que você pode, né, preencher, mandar para a Força Aérea e um dia vai estar lá no Arquivo Nacional. Mas o único contato direto com o governo em relação a esse tema que há é esse, o relatório do tráfego hotel. Pilotos escrevem. O Cione, ele atuou de 68 até 72? 71, 72, não durou muito tempo. Ele foi muito fruto de uma iniciativa, entende? Pessoal. Foi uma iniciativa pessoal, assim, de alguém dentro da Força Aérea. Mas olha, ela era aberta. Por exemplo, imaginemos o Cione, 10 anos depois, ativo, em 77. Caramba, quem vai pesquisar a Operação Prato? Quem vai lá no Pará com as equipes? E aí você vai ter uma equipe que vai estar aberta a compartilhar os seus dados com a academia, com os cientistas, cara, com quem tem interesse, pô. Mas aquilo, a expertise que o Cione construiu, mesmo em pouco tempo, isso não foi depois incorporado? Negativo. A um protocolo da Força Aérea? Não? Tanto que o Cione, ele supostamente, ele foi movido por alguma secretaria de algum lugar, os seus documentos, eu não sei, sumiu. Não existe mais. Tanto que os seus documentos, eles foram parar na mão de ufólogos de formas não oficiais, entende? E supõe-se que um terço mantenha-se perdido. Mas ainda assim é uma iniciativa louvável, ela pode surgir de novo, entende? É correto, é uma iniciativa. E assim, a gente teve o Cione lá atrás, que mesmo tendo sido uma iniciativa muito pessoal de alguns membros ali da Força Aérea que tinham interesse pelo assunto, levaram a cabo o Cione, ele durou aí de 3 a 4 anos, beleza? Não teve um prosseguimento tanto do projeto quanto da expertise que eles conheceram. Zero. Mas assim, daí pra frente, avistamento, a gente teve em seguida, 5 anos depois... Não, vamos lá. Operação Prato. Desculpa te interromper, Gustavo. Não, imagina. A gente teve a Operação Prato. Antes, como é que foi ali, então? Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. A gente estava lá na Marinha, né? 57, no caso da Trindade. De 57 até o Cione, a gente não tem muita coisa. Você não tem muitas iniciativas. Você tem relatos da imprensa, você tem uma outra coisa assim, que a Força Aérea juntou. Do Cione 72 até a Operação Prato, você também tem esse ato. Você não tem nada assim que destaca bem o que os militares tomando alguma posição diferente, um estudo a mais. O Cione foi uma iniciativa que morreu com o tempo, tanto que o Cione, como sistema de investigação de objetos aéreos não identificados, ele trouxe uma terminologia nova, não é OVNI, é OANI. Não é voador, é aéreo, objeto aéreo não identificado. E ele trouxe toda uma esquematização, digamos assim, que não teve continuidade, uma organização, ele teve uma proposta de organização que incluía a sociedade civil, incluía também a publicação de pesquisa. Isso é interessante. O Cione fazia pesquisa de campo, fazia depois compilado dessas pesquisas, entendeu? Daí você continuar isso uma década depois, esse compilado vai gerar uma base de dados muito maior. Vai gerar, digamos assim, vai suscitar hipóteses cada vez mais ousadas, né? Cada vez mais plausíveis em relação ao desafio. Caramba,
Às vezes o Cione vai se deparar com o fato de que, cara, para eu continuar a pesquisa eu vou ter que derrubar um OVNI agora, entende? Não basta só coletar uma amostra radioativa de solo, entende? Eu tenho que fazer alguma coisa a mais, sabe? Será se eu faço? Entende? Chega uma hora que você vai encontrar um limite, cara. Você vai, não, beleza, o Cione vai ser só isso aqui então. As pessoas que veem essas coisas podem nos chamar, a gente tem uma central, a gente vai lá em campo, te entrevista, coleta as coisas, a gente quer saber quem você é, até para saber se você é um dado confiável, né? Digamos assim, não queremos impostores. E publicação de os seus dados brutos, cara. Olha, não sei muito o que fazer com isso. Cheguei no limite, entrego para vocês, né? Pensem aí, acadêmicos, cientistas, né? O Cione, como instituição pública, ele pode ter uma chamada pública também. Cione abre um edital de pesquisa, estamos aqui com, sabe, com esses dados e vamos premiar pesquisas que façam alguma coisa com isso. É uma suposição meio maluca, mas enfim, é bem aberto, entende? O que ocorre, meus caros, é que com o fim do Cione, os militares ficam na deles, entende? Só que com a Operação Prato, eles são estrangulados, eles são obrigados a fazer alguma coisa. Não tem como negar o que estava ocorrendo ali no Pará. Não tem como negar, não tem como você virar as costas. Você tem uma cidade, não um povoado, mas assim, com posto de saúde, com prefeitura, sendo evacuada, as pessoas estão fugindo de OVNIs, entende? Os OVNIs estão atacando, você tem um contexto de guerra aérea. É absurdo? É, mas está ocorrendo. Às vistas de todos, inclusive, né? A Operação Prato é ímpar no mundo, não há nada, não há um paralelo. Eu não vejo esse tipo de ataque, essa fenomenologia, eu não vejo esses eventos se repetirem em nenhum outro lugar do mundo. Os raios, a paralisia, a queimadura, o formato das luzes, o fato delas interagirem com a água, com os rios. Eu acho que a grande diferença é que isso aconteceu em massa por muito tempo, com muita gente, né? Porque todas as coisas que aconteceram na Operação Prato, você vê elas separadamente acontecendo individualmente, uma coisinha aqui, outra ali e tal. Mas ali foi um combo, né? Foram 3 meses de ataques. Assim, as pessoas foram atacadas mesmo. E elas se refugiavam em casas, né? E aí você vê, você tem cidadãos brasileiros sendo atacados, cara. Isso é fato, entende? Como o Brasil, um país, enfim, mal gerido, mal organizado, um Estado fraco, aquelas pessoas ficaram à mercê, entende? A estratégia óbvia ali seria se ficar debaixo da terra, cavar um buraco, fazer um bunker, se abrigar debaixo da terra. O raio, ele tinha que tirar as telhas das casas quando haviam telhas, entende? O raio, ele precisa da passagem livre, entende? E eu tô pensando no âmago da questão, eu não tô pensando, cara, com o que a gente tá lidando? Eu não tô pensando nisso, tô pensando, caramba, como lidar com isso, entende? O que aquelas pessoas poderiam fazer para evitar de serem vítimas, entende? Evitar de serem queimadas, paralisadas, evitar de passar por aquele terror, entende? Que acometeu, pessoas morreram. De fato, pessoas morreram. OVNIs assassinos é hostil, Você tem o direito de se defender? Tenho. Eu tenho o poder para tanto? Não. Mas eu tenho o poder de me defender, assim, de me proteger? Sim. Agora, seria legítimo derrubar um OVNI naquela situação? Sempre é. Só que este tema, como ele carrega uma aura de tipo uma coisa assim, não, mas como assim derrubar o OVNI? Cara, ele tá te atacando, cara. Isso aqui é hostil, isso aqui é guerra. Ninguém tá pedindo autorização. Ninguém tá vindo aqui, posso pegar uma amostra, como é que é? Não. Estão vindo aqui te paralisar, entendeu? Na marra. Entende? Só não te matam porque não querem, cara. Eles estão com você na mão, você é um cativo naquele momento. Entende? Então a gente está falando de terror cósmico. Isso aí só a literatura de ficção científica conseguiu chegar perto disso. Entende? O que aquelas pessoas passaram
né? Era o que? Era um misto de paralisia do sono. As pessoas estavam conscientes, mas não conseguiam se mexer. Olha que interessante. Eu gosto desses relatos assim, sabe? Se imagina no lugar da pessoa tomando um raio do chupa-chupa. E os próprios militares vivenciaram isso, né? Tá ligado? É, claro. Então, assim, os militares, eles são só uma boa fonte, a melhor fonte. Isso é indisputável. Eles são a melhor fonte. Mas, entende? O foco não é eles, entende? Porra, a Força Aérea foi lá estudar, ela foi obrigada, cara. Eles compartilharam os dados de forma, assim, errática. Eles estão escondendo informação, eles são anticientíficos, entende? O que o Brasil quer com isso, cara? Entrega. Deixe os cientistas aí boquiabertos, cause perplexidade em quem diz conhecer a realidade, quem tá lá no topo, entende? A nossa ordem agora é científica e é correto, tem que ser. Agora, este tema, ele carece de mentes científicas observando ele. E os militares, eles fazem justamente isso. Eles, olha, não venham mesmo, vou esconder de todo mundo. Tá entendendo? Então, pô, o Irangê Holanda, o capitão na época, que comandou a Operação Prato, que lá esteve presente, cético a princípio, e depois, cara, se envolveu de uma forma que foi até para os sonhos, entende? Tiraram ele da operação, acabaram com a operação, obviamente colocaram uma equipe muito mais secreta ali, uma coisa muito mais, entendeu? Assim, a Operação Prato, os caras estavam lá filmando, tirando foto, acampando, lidando com a população, falando pra galera ficar calada, indo atrás de relato. Porra, o trabalho que eles fizeram é maravilhoso. Que bom que existiram aqueles militares. Que bom que essa decisão foi tomada lá no primeiro comando. No primeiro comar ali em Belém. Que bom que eles foram lá. Porque aí você tem o relato escrito, né? Você tem fontes, cara. A Operação Prato tá aí, ó. Um prato cheio para quem quer estudar o tema. Há relatos ali, há detalhes ali que podem ser muito bem explorados, porque, caramba, é tanta coisa que você até se assusta. Eu vou fazer o que com esses dados? Você tem desenhos de OVNIs de todas as formas possíveis, de triangulares a redondos, de 1 metro a 100 metros de diâmetro. Você tem OVNI saindo da água, você tem, enfim, luzes de cores variadas, e você tem esses que atacam. Eu não tô falando nem dos que atacam. E aí você tem o raio, você tem os sintomas das pessoas, o que elas escrevem, as queimaduras, né? Você tem as queimaduras, dá para tirar a biópsia, aposto que foram feitas biópsias. Você tem queimaduras analisadas por médicos na época, você tem foto de tudo. Você tem a descrição dos sintomas, depois as pessoas ficam acamadas, elas se sentem sugadas, tanto que é o chupa me chupou, caramba. Tente imaginar uma tecnologia que te paralisa e te chupa. Ela tá chupando o quê? A sua energia vital? O que tá rolando aqui, cara? Estão pegando só uma amostra, estão chupando minha energia, estão testando uma arma em mim. Você tem esses quadros aí. De repente, das vítimas até as naves de 100 metros, tudo descrito ali, cara. Cara, o que você vai fazer com isso, velho? Meu amigo, me fala, que teoria você vai tirar dele? Me fala um campo hipotético em que todos esses dados são plausíveis. Um cenário, me descreva um cenário em que isso aí tá fazendo sentido. Cara, o que você faz, velho? A maioria dos cientistas vão olhar para isso e vão ficar fazendo nada, vão ficar perplexos, tipo, silêncio. Vão ignorar e daqui a pouco vão seguir com suas vidas. Contribua com O Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Aproveitando que a gente entrou nessa história de sigilo dos militares, assim, do que você conseguiu levantar, quais foram as bases
para a instalação dessa política de sigilo e até mais especificamente como que o regime militar moldou essa abordagem da FAB mais sigilosa sobre esses casos? Perfeito. Só uma pergunta que revela várias facetas interessantes. Assim, o interesse dos militares no sigilo não é só por essas questões assim de lidarem com coisas absurdas ou lidarem com coisas assim que podem envolver também outras nações, né? Eu não duvido que os Estados Unidos da América enviou agentes, gastou dinheiro e fez algum tipo de parceria com o Estado brasileiro na época da Operação Prato, isso em 77. Eu não duvido disso, entende? Então, ao Brasil se comprometer, digamos assim, com uma política conjunta, você fica mais amarrado ainda, entendeu? Para ficar calado, sabe? Mas, independentemente disso, há o fato também dos militares quererem se esquivar do ridículo. E esse pode ser até o principal motivo, sabia? Eu não duvido que os militares, olha, por que a gente vai se envolver com algo que a gente nem sabe o que é? E que, no final das contas, só vai pôr a gente numa situação vexaminosa. A imprensa vai fazer chacota da gente. A gente está disposto a fazer que nem o Cioane e encarar de peito aberto, de coração aberto esse tema e querer publicar nossas reflexões, os nossos dados e chamar as pessoas? Não, ninguém está afim. Então vamos ficar em silêncio. Ficar entre nós aqui que a gente conversa. E aí, o que ocorre? Antes de tudo, o interesse da FAB, ele é forçado. A FAB não tem um interesse direto. Ela é forçada a ter esse interesse. A Operação Prato forçou os militares a olharem os OVNIs. E isso, digamos, traz consigo essa política de sigilo. Entende? A gente tem que olhar isso aí, mas vamos ficar entre nós. Né? A gente nem sabe com o que está lidando. Então, o que os militares fizeram a partir da Operação Prato? Eles estabeleceram a primeira norma, digamos assim, e a primeira norma documentada que há no fundo OVNI do Arquivo Nacional. Você tem uma norma, digamos assim, em que o ministro da Aeronáutica, provavelmente em posse do relatório da Operação Prato, isso estou dizendo em 1978, né, no ano seguinte da Operação Prato, ele decreta que todas as instituições da Força Aérea Brasileira que de alguma forma têm documentos sobre OVNIs, ou que o seu pessoal viu algum OVNI, ou que vai ver, ou que pode ver no futuro, você manda o relatório para o Estado-Maior, que o Estado-Maior criou 2 comissões para analisar isso daí. E aí ele faz, digamos, olha, vamos organizar, a gente precisa ver tudo que tiver de OVNI, manda para cá. E aí a gente tem agora um relatório, um protocolo que você tem que, caso você seja uma testemunha, né, um piloto, você manda aqui para nós. E aí a partir, digamos assim, dessa nova postura política, né, oficial agora, o Estado está investigando OVNIs, você tem a produção de uma documentação mais constante, digamos assim. Você tem uma padronização dos documentos militares. Até então não havia. Os documentos militares sobre OVNIs, eles eram dispersos, né? Durante muito tempo continuaram também. Essa padronização ela não se capilarizou totalmente, assim, né? Mas a Operação Prato obrigou os militares a criar uma comissão de investigação e uma norma, digamos assim, a ser disseminada por toda a Força Aérea. E isso passou a ser, digamos assim, os OVNIs passaram a ser de responsabilidade do Estado-Maior, que vai analisar, digamos assim. E aí fizeram, inclusive, no Fundo OVNI, uma compilação de casos dos anos 70. Enfim, depois da Operação Prato, né? Antes da Operação Prato você não tem essa pesquisa. Depois da Operação Prato você já tem, digamos assim, um interesse maior dos militares em realmente estudar os OVNIs. E aí já virou uma política de Estado mesmo. Outro evento que depois mexeu com os caras foram os OVNIs que apareceram no Brasil ao longo do dia... foi 19 de maio, né, se eu não me engano, de 1986. Enfim, vários OVNIs apareceram nas telas de radar. Então agora você já tem uma evidência física, né? Você não é mais um relato.
de coisas absurdas, pessoas sendo atacadas. Você tem um registro ali, né? É mais limpo, é uma informação bem abstrata, mas, cara, é alguma coisa. E voa, e rápido, entende? É um legítimo OVNI, né? Um OVNI é aquele que voa a velocidades que desafiam aeronaves, né? Aeronaves de ponta, digamos assim, aeronaves caça de combate, são desafiados por OVNIs. Esse evento no Brasil é o único. Evento de interceptação mesmo. 5 aeronaves foram interceptar 21 OVNIs e cada uma teve uma experiência diferente. E uma foi até além-mar, teve que voltar. E o mais interessante deste caso, de 1986, é que há o diálogo, o áudio entre os oficiais em terra, né, provavelmente generais e tal, com os pilotos. Os controladores de torre, né? A galera ali tava tipo assim, cara, qual é a impressão que você tá tendo aí? O que você tá vendo aí? Aí o diálogo é muito interessante. Então, assim, no calor do momento, você tem o piloto conversando, cara, esses caras devem vir da água e não sei, porque eles estão indo pro alto mar, eles vão pra África, tá entendendo? Os caras estão indo pra onde, velho? Esse mundão de oceano aqui, pra onde esses caras estão indo? Ele deu a entender, digamos, esse sentimento. Ele tava ali em alto mar, já sabe, longe do continente, no limite da gasolina. Quando ele atingiu o limite, ele teve que voltar. E aí você tem esses casos de outras aeronaves também que foram interceptadas por OVNIs. É um caso bem interessante. Este caso, mais uma vez, obrigou os militares. Só que, neste momento, eles se apresentaram à imprensa. Isso foi bem interessante também. Exato. Isso aí justamente que eu queria te perguntar, cara, porque essa questão, a atitude dos militares, da FAB principalmente, na ocasião em seguida, a operação, a Noite Oficial dos OVNIs, ela é meio que uma exceção na história inteira da FAB com esse assunto, né? Porque você mesmo veio falando que da elaboração do sigilo, como esse sigilo se construiu e tal. Mas nesse momento eles deram uma coletiva de imprensa, botaram os pilotos para falar ali, todo mundo falando abertamente, ministro da aeronáutica. Por que nesse momento foi diferente, cara? E depois isso acabou? Foi ali só. A gente não viu isso cara, em Varginha, por exemplo. Não. Varginha envolvia a terra. Em Varginha, cara, quando envolve o exército, quando envolve terra, é uma coisa muito mais complicada. Nesse evento em si, era nos ares. Nos ares você pode ignorar. Mas aí você é o quê? Qual é a soberania de um país que ignora OVNIs nas telas de radar, invadindo aí? Houve, no caso, várias pessoas que viram em terra essas luzes. Não foi só os radares. Então, assim, várias instituições, a documentação sobre essa missão de interceptação, ela é vasta. Vasta. Então, você tem vários centros de controle, vários que escrevem, que mandam mensagens de outro para outro. Então, assim, foi um evento quase que público, entende? Ele foi filmado em São Paulo, uma dessas sondas, digamos, esses OVNIs. Ele apareceu na televisão, foi filmado. E o momento era propício, sabe? Você não se compromete. Os caças saíram. Ia ser difícil manter o sigilo. Não ia ter como negar, né? Eles foram obrigados a falar alguma coisa. Foi boa vontade também do ministro, sabe? Ele viu que, dá, entendi. A gente tem uma postura sóbria, vamos chamar todo mundo, chamar a imprensa, o pessoal vai gostar, a gente vai falar o que a gente viu, porque nada ali é comprometedor, entendeu? Nada ali é comprometedor. O melhor desse evento é que nada ali é comprometedor. Inclusive, atesta a prontidão da FAB, entende? A FAB foi lá, eles reagiram e foram embora, entendeu? A gente mostrou quem é que manda, sabe? A gente percebeu a presença deles desde de dia, né? E de noite, quando vieram um monte deles, a gente mandou os nossos e eles foram embora. De fato, foi isso que aconteceu. Os OVNIs foram vistos de dia, tanto por pilotos em seus radares, quanto por
estação de radar, né, da FAB. Isso trabalha em outras bandas, outras frequências, então você tem radares diferentes captando o objeto. E você tem um contato visual dos pilotos também, isso ocorrendo ao vivo, assim, entre eles, né? E de pessoas no chão também, né? Vai lá pra tal posição. Isso, isso envolveu o ministro, na época, o presidente da Petrobras, no caso. Osiris Silva, né? Osiris Silva. Ele na aeronave Chavante dele, né, uma aeronave particular, digamos assim, feita pela Embraer, né? Ele sobrevoou, ele foi guiando os caras. O cara, você tá vendo isso aí no seu radar? Tô vendo. Vai lá fazer o contato visual pra gente. Aí ele foi. E o copiloto dele, cara, morrendo de medo. E ele, vou lá, né? E ele foi. E teve contato visual. Teve um que tava bem próximo ao solo, ele falou, em forma cilíndrica, né? Parecia uma dessas lâmpadas, sabe? E os outros falam de formatos redondos, né? Esferas. O Osiris fala de um cilindro, né? Olha só, essas informações são importantes. E aí ele sobrevoou esse cilindro, digamos, deu umas voltas, assim, sabe? E tudo ali, eles conversando entre si. Então tem muita... A documentação é extensa, o caso. Se você for querer plotar cada um dessas vozes, né? Teve gente que interagiu com os OVNIs. Teve gente que em aeroporto, sabe o cara que controla a luz da pista? Ele tentou se comunicar com o OVNI piscando, o OVNI piscou de volta, velho. Ele narra isso. E tem áudio, os caras falando, caramba, isso aqui é um festival de disco voadores, nem falam OVNI, né? No calor do momento, o cara fala disco voador. E tem mais também, tem piloto que narra nesse evento, hein? Que eles estavam... Piloto civil, dessas aeronaves de passageiro, né? Comerciais. Ele tava com o OVNI vendo no radar e tendo contato visual também, sabe? E aí ele disse que o OVNI reagiu a um pensamento que ele teve, cara. Sabe? De tipo, será que a gente consegue se comunicar com eles? Aí o OVNI meio que piscou, deixou ele assustado, sabe? Ele falou isso, entende? E esse cara escreveu isso em relatório. Ou falou isso pra imprensa, eu não sei. Mas tem, entende? Tem muita coisa, tem filme, cara. Você tem o que o cara filmou em São Paulo. O cara tava fazendo gravando um programa de comercial, digamos assim. Era de noite. E a câmera tava lá parada e tal, e aí de repente ele viu isso, né? Ele tava ali na pré-produção, não tava filmando ainda. E aí ele foi lá e começou a filmar o negócio, entendeu? Ele se arrepende de não ter filmado até o fim, porque a coisa se mexeu depois e foi embora, e ele não pegou esse momento, ele só viu, sabe? Mas aí você tem, isso passa na televisão, caramba, isso é rico, né? Isso é muito rico. Esse evento trouxe muita credibilidade ao tema, né? E há várias hipóteses bem absurdas, assim, que tentam diminuir o lado extraordinário da coisa, mas ficou latente ali para os militares, inclusive em relatório, depois de 30 anos depois liberado, de que, olha, eram máquinas, reagiam à nossa presença, né, à interceptação, não necessariamente tripuladas, mas inteligentes, e aí as qualidades técnicas, assim, de velocidades, Mach tal para Mach tal, curvas, né, ângulos, sabe, curva, para um jato fazer uma curva, a curva é bem longa, sabe? Então, a angulação era total, assim, a mais aguda possível, em alta velocidade, eles podiam parar também. Sei lá, parar de repente, sabe? E aí, enfim, é isso, cara, isso é honesto, entendeu? Uma pesquisa honesta, você não tem hipóteses, não tem nada, você está relatando o que você viu, entendeu? Você não está nem falando em extraterrestre, isso é muito bom, entende? É sóbrio, isso é maravilhoso. Deixa para quem quiser falar de teoria, falar de teoria, entendeu? Não coincidentemente, João, semana que vem, do lançamento do episódio, a Noite Oficial dos OVNIs faz aniversário. Legal. Olha que legal. Faz 39 anos. Maio. Ano que vem,
Ano que vem esse caso faz 40 anos, Olha né? aí. Tem muita gente, pessoal que tá chegando agora na ufologia, não tem conhecimento, né? Dessa noite então. dos OVNIs. E é um caso que é absurdo, assim. Ele entra como um dos maiores casos da ufologia mundial, né? Porque tem muita evidência. Sim, sim. O Brasil é cheio de casos assim mundiais. É o país que é mais que o próprio Estados Unidos, viu? Não há nada parecido lá com a Operação Prato e nem com a missão de interceptação. Não há. Não há. Você não encontra. Você tem coisas muito próprias que ocorrem lá. Você tem informações muito interessantes que só ocorrem lá, entende? Mas dessa magnitude que envolva, inclusive, essa postura aberta do governo, sabe? De liberação parcial que seja de documentos. Então, assim, o Estado brasileiro ele é mais sincero neste caso. E o Brasil é cheio de histórias. A gente falou um pouco aí sobre a história do Cioane, da Operação Prato. Especificamente sobre a Operação Prato, você falou sobre a possibilidade de participação de operadores estrangeiros. Você acha que aconteceu isso também no contexto do Cioane? E já aproveitando o tema do Cioane para emendar outra pergunta, queria que você comentasse um pouquinho sobre o fim, entre aspas, do Cioane, quando houve a troca do Zani ali e a coisa, né, realmente mudou de tom, e como que ficou a relação da FAB no âmbito do Cioane com esse fenômeno após esse momento? Bem, em relação à presença de agentes estrangeiros no Cioane, eu não tenho nenhuma evidência que aponte para essa direção, até porque, no caso da Operação Prato, o que estava a ocorrer ali no norte do país era excêntrico demais, era evidente demais, era muito material, era muito ostensivo para ser ignorado. Entende? Então, a Operação Prato ela chamou a atenção dos Estados Unidos da América, até porque aquela é a região meio como de fronteira, sabe? Veja, a área de influência do Caribe é uma área de influência cultural e militar e política muito forte, econômica, dos Estados Unidos. Né? Imagine a influência que os Estados Unidos têm no Caribe. Inclui ali a Venezuela, todos esses países caribenhos que fazem fronteira com o Brasil. Então, esses países, por exemplo, na Venezuela, o beisebol é um esporte nacional, isso é influência dos Estados Unidos. Sabe? O que eu quero dizer com isso é que a Amazônia, essa faixa de floresta que separa, digamos assim, o Brasil do Caribe, é também uma fronteira geopolítica, até uma fronteira natural, né, que separa o Brasil do Caribe. O Brasil não sofre a influência do Caribe, porque o Brasil também tem a floresta ali, né? E a floresta nos separa deles. Então, aquela região ali é uma região que ela é muito pouco povoada. Então, há um interesse ali, há muita infiltração em terras indígenas, há muitos relatos de agentes estrangeiros investigando os minérios, o solo da região, muitas vezes camuflados de missionários, né? Então, é uma região que as fronteiras são muito diluídas entre o Brasil, Guiana, o controle estatal é pequeno, sabe? E ao mesmo tempo é gigantesco e de difícil acesso, é permeado por rios, florestas. Então, o cenário do Cioane era um cenário mais urbano. Então, os casos do Maria Sintra não vai chamar muita atenção, entendeu? Porque já devem correr lá os casos do Maria Sintra deles, entende? Lá por perto deles, né? Então, e o fim do Cioane, provavelmente ele está ligado à mudança mesmo de comando. Porque, assim, por que ele não continuou com o Major Zani depois, ou melhor, eu acho que o Zani nem é o primeiro, né, do Cioane. Eu esqueci o nome do primeiro do Cioane. Mas, enfim, eu posso estar errado também. O que eu suspeito é que o Cioane acabou porque houve troca de comando e como as instalações estavam ali, o material todo estava ali, a equipe principal estava ali, o Cioane só podia continuar a partir dali, né? Então, ele foi abandonado. Foi uma iniciativa que não colou, porque, veja bem,
A Força Aérea, ela não manteve o OANI. A Força Aérea, ela trabalhou com o OVNI de forma forçada a partir da Operação Prato mesmo, assim, de forma oficial. Virou OVNI. Então, se não há uma continuidade entre o CIOANI e o pessoal que começou a organizar o estudo de OVNIs no Brasil. De fato, não há. Então, a própria nomenclatura já demonstra isso. Ninguém mais fala de OANI, só fala de objeto aéreo não identificado, basicamente o CIOANI. O CIOANI trouxe essa sigla, né? E o CIOANI, ele vem numa época em que a pesquisa estatal estadunidense estava no seu auge. Então, assim, havia um motivo naquela época, sabe? A viagem à Lua, havia conquistas astronômicas, havia um interesse pela astronomia maior. E, querendo ou não, isso instiga, né? Isso legitima a iniciativa. Tanto que, por outro lado, o Ioane também ele teve posições reativas. Estavam a ocorrer ali em Lorena e outras regiões do interior de São Paulo vários casos, e os militares, vamos lá investigar isso, por que não criar também o CIOANI, né? Então, em tese, todas as iniciativas militares ocorreram por forma reativa. Os OVNIs, discos voadores, se impondo, aparecendo de forma cada vez mais absurda, e aí você, caramba, vamos lá, né? A gente tem que fazer alguma coisa. No caso do CIOANI, eram relatos inócuos, ninguém estava morrendo, ninguém estava sendo atacado. Na Operação Prato, ali virou guerra. De fato. É guerra. E hoje, qual que é a relação? Como que você descreveria a relação da FAB com o fenômeno nos dias atuais? Então, não mudou em nada. Assim, eu tô muito mal acostumado por falar isso, né? Mudou muita coisa, né? O próprio fundo OVNI, a política de liberar esses documentos, isso foi maravilhoso. E isso é atual. A pesquisa que eu fiz só foi possível, né, porque esses documentos foram liberados. Eles foram organizados pelo Arquivo Nacional. Perdão, eles foram organizados pela Força Aérea e o Arquivo Nacional os disponibiliza de forma digital, totalmente aberta. Nem tem mais como você ir lá ver eles de forma física. Nem tem porquê. Mas quando você disse que não mudou nada, por mais que, por exemplo, agora a gente tenha, por exemplo, uma maior transparência com o que já foi registrado, eles estão publicando algumas coisas e tal, mas quando você diz que não mudou nada, você quer dizer no sentido de que eles seguem reativos, eles não estão interessados nesse assunto. É isso que você quer dizer? Óbvio, é isso, obviamente, mas não só por isso. Mas enfatizando o que você acabou de dizer, sim, o Brasil carece de novos casos estonteantes, né? Novos casos tão marcantes como a Operação Prato. O evento continua a ocorrer. Você tem lá o colega Rony Vernet trazendo esses documentos da FUNAI, da Polícia Federal. Você tem fontes novas, cara. Isso é um enriquecimento, sabe? É algo realmente muito rico. Outras instituições lidando com o mesmo fenômeno, só que ele agora ele é muito mais evasivo, entende? Agora eles estão fazendo pinceladas, eles pegam uma pessoa aqui, outra ali, mas ainda assim eles demonstram um tipo de comportamento específico. Por exemplo, o Rony Vermet mesmo trouxe essa informação que esses caçadores desrespeitosos, né? O pessoal lá vive muito da caça. E você tem caçadores respeitosos e você tem caçadores que desrespeitam a predação, né? Digamos assim, excessiva. Esses são alvos maiores do que os outros, entende? Eles perceberam isso, é curioso. Então você tem uma correlação aí. Será que eles estão filtrando, né? Nesse caso, eles têm interesse em fazer digamos assim, eles têm interesse em procurar vítimas específicas, criminosas, né? Sob o ponto de vista deles. Então são informações pequenas, são detalhes, digamos assim, mas que trazem, né, novos elementos para esse fenômeno. Você tem uma série de fenômenos que carece de explicação, entende? Mas a Operação Prata deixa bem claro que
eles estão aqui há muito tempo. Eles vêm mais da água do que do céu. João, o tema OVNIs, ele é exclusivo da FAB? Bem, o tema dos OVNIs não é exclusivo da Força Aérea Brasileira. Há alguma documentação, sim, esparsa do Exército e da Marinha. No entanto, eu poderia dizer que mais de 90% de toda a informação que a gente tem oficial sobre OVNIs do Brasil provém da Força Aérea Brasileira. Até porque há um distanciamento grande dos pilotos, controladores de radar, com o OVNI em si. O OVNI está à distância. No máximo ele é visto a olho nu. Mas quando esses eventos relacionados a OVNIs envolvem o Exército e a Marinha, geralmente a coisa acontece em superfície, na terra ou nos mares, né? E aí a coisa é muito mais estranha, muito mais comprometedora. Então, sob o ponto de vista de acobertamento de fontes, digamos assim que o Exército e a Marinha têm muito mais motivos para acobertar suas fontes do que a Força Aérea. E assim, suas pesquisas, você chegou a encontrar alguma evidência de relação do Exército e da Marinha com o fenômeno? Bem, e a evidência que nós temos hoje do envolvimento do Exército e da Marinha com o fenômeno dos OVNIs, ela, digamos assim, que é conhecida pelo meio ufológico. Os pesquisadores de campo conhecem bem os casos que envolveram a Marinha e o Exército. Posso sugerir aqui 2 casos que ocorreram na década de 50, que envolveram a Marinha. Casos que, digamos assim, trouxeram a questão do disco voador para o Brasil, segundo, digamos assim, o grande, segundo não, mas por meio do grande envolvimento da imprensa com esses 2 casos. E eu abordo na minha tese esse envolvimento da Marinha. E mais tarde, o envolvimento do Exército, ele se dá de forma mais proeminente no caso Varginha, da década de 90, 96, né? Então é um caso muito recente, no entanto eu não trabalhei com ele na minha tese. Mas sim, o envolvimento do Exército no evento Varginha, ele é inconteste. E obviamente envolve suposições de capturas, né, de seres, capturas de destroços, etc. Então você vê, quando o Exército se envolve, quando as coisas ocorrem aqui embaixo, elas são muito mais sérias. No caso da Força Aérea, como eu falei, os OVNIs estão ali nos céus, estão distantes, estão sendo detectados por radar, né, a grandes distâncias, ou então são interceptados, etc. Mas isso demonstra já o distanciamento que os OVNIs têm com a Força Aérea, e isso demonstra também a facilidade da própria Força Aérea em liberar seus documentos, né, sobre as suas próprias investigações. Na sua análise, a FAB acreditava estar lidando com tecnologia de origem não humana ou havia uma leitura mais geopolítica e estratégica desses eventos? Tudo que eu estudei da FAB, os documentos que estão lá no Fundo OVNI, todas as pesquisas que a FAB fez, não há nenhuma referência praticamente a uma leitura geopolítica, digamos assim, desses eventos. O que ocorre é que a FAB ela não consegue tirar conclusões daquilo que ela está investigando. Então os OVNIs são forças fora de controle. São forças como que selvagens, digamos assim, inesperadas, né? São eventos não antecipados em que a Força Aérea se envolve. Então ela chega ali num limite, ela não tem muito o que dizer, porque realmente são fenômenos inconclusivos sobre o ponto de vista da FAB. E aí ela fica naquele beco sem saída que os pesquisadores se encontram, né? O que você vai fazer com essas informações? Vai desenvolver uma teoria? Você vai ou desenvolver uma hipótese, por exemplo, da origem desses objetos, etc. E você para por aí. É muito difícil de dar um passo além, né? No caso, para a FAB ter uma leitura correta do que ela está lidando, ela teria que abater um OVNI, capturar um OVNI, estudar, digamos assim, a sua estrutura. E isso também é algo bastante implausível. Então, sim, eu imagino que o pessoal lá da FAB, os oficiais, em posse desses documentos, em posse dessas fotos, desses vídeos, desses filmes e tudo mais, eles sim devem produzir algum tipo de material, uma discussão filosófica, quiçá, uma teoria, mas
sem nada conclusivo, apenas no campo hipotético mesmo. E, obviamente, assim como é difícil afirmar a origem dos OVNIs, é difícil afirmar se eles têm a ver com alguma tecnologia de alguma superpotência. E aí você entraria numa questão geopolítica, etc. Mas não há campo, não há um apoio, digamos assim, não há um campo firme, um solo firme, para você poder afirmar que, sim, estamos lidando com, digamos assim, testes de tecnologias de potências estrangeiras. Né? Não há solo firme para nenhum tipo de afirmação, inclusive essa, da atuação humana, etc. Essa é uma pergunta que eu faço, acho que para todo acadêmico que vem aqui no contato. Como que o seu trabalho foi recebido pela academia e pelo meio ufológico também? Pelo meio ufológico eu imagino que já tenha... Eu já imagino o tipo de reação, assim. Mas pela academia especificamente, como é que foi? A princípio, a recepção acadêmica que eu posso te falar, ela se baseia na própria experiência que eu tive na pós-graduação e na graduação. E, em todo caso, eu fui muito bem recebido pelos meus colegas, pelos meus professores, até porque eu trabalhei, né, com fontes oficiais, então é muito difícil de você negar uma fonte oficial, de você, digamos assim, invalidar uma pesquisa que se utiliza dessas fontes, né? Querendo ou não, os OVNIs do Brasil foram e são ainda um problema de Estado. Então, há uma política de Estado muito relacionada à guerra aérea, à defesa do espaço aéreo. Então, assim, há uma história política do Brasil sobre os OVNIs. E eu publiquei sobre isso. Eu fiz pesquisas sobre essa história política do Brasil, sobre OVNIs. Política tendo em vista aqui o envolvimento da Força Aérea, das Forças Armadas no geral, de ministros e até presidentes da República. Né? Em todo caso, a minha pesquisa ajudará várias outras pesquisas que porventura ainda virão. Pesquisas que vão querer explorar outros aspectos desse tema, que sacam uma nova documentação ou não, mas independentemente disso, a minha pesquisa vai ajudar, vai legitimar com que outros pesquisadores também se aventurem nesse tema, né? Então, querendo ou não, a gente se ajuda nessa hora. Em relação aos colegas da ufologia, os pesquisadores de campo, eu tenho certeza que esse pessoal vai gostar muito da minha pesquisa também. Já é um pessoal que conhece bem o tema que eu estou tratando, os eventos que eu analiso, etc., a documentação que lá está presente no fundo OVNI do Arquivo Nacional. Então, um pessoal que vai gostar de ver uma pesquisa bem feita no sentido de ser balizada, de ter fontes, de ter ali as indicações de todos os argumentos, de todas as citações, etc., etc. Então, querendo ou não, assim como vários colegas da ufologia no Brasil, eu fiz uma pesquisa baseada nas fontes primárias do Brasil, especialmente, e da Força Aérea Brasileira. E eu também teci reflexões, né, ao longo de vários anos. O fato de eu lidar com esse tema quase que cotidianamente, na minha pesquisa, né, de doutorado, especialmente, suscitou argumentos novos, teorias novas, e que eu gostaria até de compartilhar com o pessoal. Eu parei no doutorado, mas eu pretendo continuar assim, escrevendo outras coisas, quem sabe até um livro ou mais sobre esse tema. E certamente os estudiosos da ufologia no Brasil vão gostar, sim. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meus caros, vamos lá, vamos finalizar mais um episódio. Esperamos que vocês tenham curtido esse papo com o João Francisco. Infelizmente, eu acredito que vocês perceberam no meio da gravação que algumas coisas mudaram, né? A qualidade do áudio mudou e tal, porque no meio da gravação nós tivemos um problema com o programa de gravação, né? Com o sistema de gravação. A gente estava gravando online
e o sistema saiu fora do ar. Foi até interessante que algumas pessoas usam esse sistema para fazer lives, inclusive a gente. E aí, com isso, caiu tudo. E a gente não conseguiu gravar mais, né? E aí, infelizmente, a gente teve que fazer o resto, né, do bate-papo de forma adaptada, né? Trocando áudios ali pelo WhatsApp, tá? Então, vocês perceberam provavelmente essa mudança, mas não foi um problema nem técnico nosso. São coisas da internet, coisas que podem acontecer, né? Então, nós queremos deixar aqui nosso agradecimento ao João, né, por ter topado bater um papo com a gente. Infelizmente, a gente não pôde fazer isso com ele, né, de agradecer ele ali, né, junto com a gente, mas fica aqui a nossa gratidão a ele, né, por ter disponibilizado um tempo dele para falar. A gente vai deixar os links de todas as teses dele para vocês, né, para vocês poderem acompanhar. E vamos colocar para vocês agora, né, um áudio final que ele mandou pra gente, né, agradecendo a participação dele. Então, João, muito obrigado pela sua participação e por ter topado participar aqui com a gente. Foi um prazer conversar com os senhores. Espero voltar aqui com novos argumentos, com um esquema mais apresentável ao grande público, né? Querendo ou não, esse tema ele precisa ser apresentado de forma clara para um público leigo, né? O que não é nenhum problema. Às vezes a gente se esquece disso, né? Mas é interessante contar uma história, até em termos cronológicos, assim, para as pessoas se situarem bem. E é isso. Fico aqui. Deixei o canal aberto para futuras conversas. Um abraço a todos. Até mais. Enfim, quem quiser conhecer as minhas pesquisas, é só digitar meu nome no Google e eu sugiro que deem uma olhada especialmente na tese, que foi a minha última publicação. E ela tem o título Estranhos Domínios, Objetos Voadores Não Identificados na História do Brasil. É só você googar isso aí que você vai encontrar ela. Obrigado. Até mais. Meus caros Gustavo Cornacchione e Eduardo Oliveira, quais são as considerações finais? Cara, tem muita coisa que a gente ainda tem para aprender da ufologia brasileira nesse aspecto governamental. Essa conversa com o João foi muito boa para elucidar algumas coisas que a gente já sabia, assim, meio que uma timeline, mas trouxe mais detalhes, né? Então é isso, queria agradecer ao João pela oportunidade de falar com ele e bora pra próxima. É interessante também como a gente pode usar isso para exemplificar outros aspectos do fenômeno, né? Não é você falar sobre a relação de pesquisa governamental ou militar, enfim, de um assunto desses por si só. Não, a gente sempre consegue usar isso para exemplificar algumas características que o fenômeno ufológico apresenta nos seus casos mais marcantes aí. Então, acho que por isso valeu bastante a pena. É também interessante pelo contexto da história recente do Brasil, né? Da segunda metade do século XX para cá, pelo menos, para a gente ter uma noção de outras coisas também que aconteceram e como assuntos ligados à ufologia se relacionam com elas, e por isso realmente a gente agradece muito aí o João ter topado o nosso convite. Não sei se ele volta, né? Espero que volte. Acho que a gente assustou ele. Bom, meus caros, e nós também esperamos, né, que vocês tenham curtido mais um acadêmico, né, e vai se tornando uma marca nossa, né, de poder encontrar esses acadêmicos, e vou fazer um convite para outros acadêmicos que vêm conhecendo o nosso conteúdo, que vêm curtindo o nosso conteúdo. Quem iniciou essa experiência foi o Edgar, né? Foi o primeiro acadêmico ali que a gente entrevistou. Inclusive, a gente tem que chamar o Edgar para bater um papo com a gente aqui de novo. O primeiro acadêmico que a gente entrevistou foi o próprio Eduardo. Foi o Eduardo, exatamente. Depois o Machado. Obrigado pelo reconhecimento. Só que no ponto, acadêmicos que tenham teses, né, voltadas à ufologia mesmo, né? Nesse intuito. Então, assim, o Edgar foi o primeiro ali que inclusive teve até o Machado também como como é que fala? Membro da banca. Membro da banca, né? Na apresentação dele. E depois nós fomos evoluindo, chamamos a Carol, né?
Carol Lopes para falar de turismo, aí depois Leonardo Martins, agora o João Francisco. E a ideia é vir com outros, né? A gente descobriu que existem várias teses abertas aí, principalmente nesse portal da UNB você encontra muita coisa, tá? Então, se tiver algum acadêmico que tenha teses de ufologia e tá afim, né, da gente conhecer isso e poder divulgar um pouco mais esse tipo de trabalho, fala com a gente, né? A gente tá tendo muito prazer em fazer esse tipo de papo, né? Porque são pessoas que são totalmente fora da bolha ufológica e que querem colocar ali um pouco mais de ciência, de estudo acadêmico em cima desse tipo de assunto, tá? Então fica aí o convite para todos vocês. Esperamos que vocês tenham gostado demais desse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.